Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo, que é uma parte, não é, do Livro dos Espíritos. Esta parte, o livro segundo, ela é composta de 11 capítulos. Atualmente estamos no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. Hoje vamos ver a questão 182. Estamos aqui tratando sobre a encarnação nos diferentes mundos. Na questão 82, Kardec pergunta: podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Que pergunta, não? Será? Vejamos a resposta. Podemos conhecer, pergunta Kardec, aos espíritos, exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta dos espíritos: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais, ou seja, não podemos revelar estas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las, e isto os perturbaria. Tudo bem. Então, se nós vamos falar com uma criança, vamos falar dentro do que a criança entende, porque se formos começar a falar além do que ela entende, ela vai ficar confusa. Isso não seria producente, seria contraproducente, não é? E eles, claro, com toda a sua sabedoria, não iriam fazer isto. E é exatamente isso aqui que os espíritos dizem. Não podemos revelar estas coisas, pois nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Allan Kardec comenta o seguinte: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa, ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo, suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. Seres vivos, sim, porque afinal nos alimentamos dos animais, não é? O espírito é mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só entrevemos pelo pensamento. Então, nós entrevemos, podemos entrever o mundo espiritual pelo pensamento. Mas esses espíritos conseguem ver o que nós apenas entrevemos pelos pensamentos. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar o semelhante. A intuição que têm do futuro e a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Encaram-na de frente, sem temor, e como simples transformação. A duração da vida, nos diferentes mundos, parece guardar relação com o grau de superioridade física e moral de cada um, isto é, perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes Vou repetir a frase toda.
Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam, as doenças, não é? Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. É essa ainda uma graça da providência divina que, dessa forma, quer abreviar os sofrimentos. Então, depende de nós, não é? Na medida, e não podemos, como se diz assim, improvisar superioridade moral. Isso vai sendo mesmo conquistado com o tempo. Não é? Então, vamos habitar mundos superiores? Vamos, quando estivermos aptos moralmente para isso. Tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. Questão 183. Então, isso que acabamos de ver foi um comentário de Allan Kardec, ok? Questão 183. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em todo lugar, tão obtusa quanto entre vós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala de diferentes mundos, não é? Há muitas casas, na casa de meu pai, há muitas moradas. Nós temos que, nos mundos superiores, a infância pode chegar a 2 anos. Olha quanto tempo leva a infância na Terra. Então, tem mundos que a infância é muito rápida, porque a infância na Terra ela tem um objetivo moralizante. Mais tempo fica o espírito ali abafado das suas características plenas por um cérebro infantil. E isso favorece que seus pais possam educá-lo em valores, muitas vezes, diferentes do que ele traz. Não é? Então, se ele traz valores mais acelvajados, ele traz valores mais nobilitantes, mais evangelizados. E é importante, então, que os pais aproveitem essa fase para evangelizar, não apenas intelectualmente, mas principalmente no exemplo. Não é? Que os pais conversem, que os pais exemplifiquem, sabendo sempre que o exemplo arrasta, não é? E essa fase infantil é muito importante, porque é como aquela planta que nasce, se ela nasce torta e nós colocamos, não é, uma vara e atamos para que o tronco siga mais para o alto e não torto, assim é a infância para nós. Então, depois que ela estiver crescida torta, não adianta nada, porque o tronco já está muito largo e não se pode fazer nada para corrigir isto. Então, a infância é uma fase muito importante aqui no nosso planeta de provas e expiações. Na questão 8.4, nós temos assim: o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre. Não vamos esquecer que no estágio em que estamos, nós somos tutelados. Então, nós temos os nossos tutores, que são os que decidem o que é melhor para nós. Nós podemos sugerir, podemos participar, mas decidir mesmo, depende mesmo dos nossos tutores. Mas vamos lá. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer, porque o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do grau da sua elevação. Então, se tem 2 mundos de igual nível moral, e ele poderia ir para um ou para outro e dizer assim: não, você vai para esse. Mas será que eu não poderia ir para aquele? Porque às vezes a gente é do contra, né? Pode, tanto faz, esse aqui como aquele ali. Ou, não, especificamente eu tenho razões para te mandar para este aqui, então é para este mesmo que você vai. Mas
A gente pode pedir, né? 184A. Se o espírito nada pedir, o que vai determinar o mundo em que irá reencarnar? O grau da sua elevação. Simples assim. 185, se tiverem alguma questão, dúvida, fiquem à vontade. É só colocarem no chat, ok? 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Olha, uma pergunta que já começa com perpetuamente, a questão espiritual já é complicada. Se não envolver, obviamente, as leis de Deus, que são perfeitas, não vão mudar. Mas mesmo esta também, temos a lei do progresso. Então, os seres evoluem, os mundos evoluem. Então, natural que haja mudança pela própria lei do progresso. Mas vejamos. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os seres humanos se houverem tornado bons. Porque são os seres humanos que promovem a evolução do mundo que habitam. Quando eles progridem, e a maior parte deles já está numa posição acima, então o mundo se eleva na categoria dos mundos. E aqueles que não podem permanecer ali, porque não se elevaram, como a maioria dos outros, é levado para um mundo, então, compatível com este antes de se elevar na categoria dos mundos. Ok? Aqui nós temos um comentário de Kardec, que nos diz assim: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam às outras ainda mais grosseiras. Tudo vai se tornando mais depurado. Cristina, como será? Não sei, nós viemos de lá de trás, nós não viemos lá da frente, não somos espíritos missionários, espíritos bons reencarnados aqui em missão, não somos, nós viemos lá de trás, então nós não sabemos como é lá na frente, nós só sabemos bem o que temos lá atrás, e lá para trás a gente sabe que não quer voltar, então a gente não sabe o que tem para frente, mas Jesus sabe, está lá nos mostrando o caminho para lá chegarmos em segurança, não é? 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Boa pergunta. Então, mundos onde não há necessidade do corpo físico. Os espíritos respondem sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, os espíritos puros não encarnam. Não encarnam. O caso de Jesus foi mesmo uma necessidade para toda uma humanidade. Foi uma missão por excelência. Daí ele ser o unigênito, né? Aquele filho já numa condição, eu e o Pai somos um espírito puro, aquele que os espíritos mesmo dizem aqui no Livro dos Espíritos, que foi o ser mais puro, e ainda nos é, que nos foi dado a conhecer, guia e modelo de toda a humanidade. Esse é Jesus. Então, nos mundos divinos ou celestiais, onde habitam os espíritos puros, estes não precisam de corpos físicos, porque não reencarnam, e
os seus corpos espirituais mesmo são tão eterizados, que para nós é como se não existisse. Esse mesmo envoltório perispírito se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. 186A, não. 186A vai ficar para amanhã. Nós vamos, então, até aqui 186. É isso, meus queridos amigos. Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.